tudo bom? Aqui é o Mário da World Card Games. E como vocês estão vendo aqui na tela, tá um pouco diferente mesmo. Hoje a gente vai falar um pouco do Duel Links. Eu vou falar um pouco, eu comecei a jogar Duel Links, voltei a jogar Duel Links. E hoje eu quero falar um pouco com vocês, mostrar como que foi a minha Copa KC. Foi a primeira Copa KC que eu joguei, na verdade. Eu jogo Duel Links desde que lançou. Essa aqui é a minha segunda conta, que eu perdi a primeira. E foi a primeira Copa KC que eu joguei. Eu não sabia como que era. Eu tô jogando mais profissional agora no Duel Links dessa vez. Inclusive, a gente vai começar a ter streams de Duel Links aqui no canal a partir da semana que vem, provavelmente. A gente tá só arrumando tudo na Cube TV e na Twitch. E vamos começar a ter streams nas duas a partir da terça-feira que vem, muito provavelmente. Mas vamos avisar também pelo Facebook isso, e aqui pelo YouTube. Mas vamos lá, pessoal, o que a gente quer ver aqui? Eu vou mostrar para vocês como que foi a minha Copa KC, o deck que eu usei, como que foi os meus jogos, as dificuldades que eu tive. Primeiro, vou mostrar aqui os resultados. Eu terminei a Copa KC usando o Joy. Eu usei a Copa KC meio que para evoluir meus personagens mesmo, subir um pouco de nível e ganhar um pouco de gema. Aqui, pessoal, eu terminei a Copa KC com 15 mil pontos, 15.600 pontos. Fiquei no ranking 10.341. Aqui são os detalhes de como foi minha Copa KC. Eu tive 72 duelos, 41 vitórias, e uma porcentagem de vitórias de 56%, com 7 vitórias consecutivas. Pessoalmente, eu achei muito ruim. Eu não gostei de como foi o meu resultado. Teve algumas vezes que eu perdi 5 vezes, 6 vezes seguidas. Mas assim, eu joguei basicamente com dois decks. Eu joguei com Six Samurai e com o Santgear. Eu não tenho outras variações de decks por enquanto para usar. Eu estou montando aqui para trazer conteúdo para a gente aqui no canal. Mas aqui foi meus resultados. Eu joguei praticamente 80 a 90% da Copa KC com o Six Samurai. O Ancient Gear não estava aguentando na segunda fase, estava muito complicado. A partir do nível 18 mesmo, estava ficando muito complicado para o Ancient Gear. Aí eu acabei mudando para o Six Samurai. Vou mostrar aqui para vocês o deck que eu usei. Eu joguei basicamente a Copa KC usando o Léo. Eu usei bastante ele por causa da skill que ele tem. Outros tem também, mas ele tinha, eu estava upando ele. Aqui os decks que eu usei, deixa eu mostrar o deck do Léo aqui pra vocês. Eu usei o Ancient Gear e o Six Samurai. Vou mostrar um pouco o Ancient Gear primeiro. Eu joguei o Ancient Gear na segunda fase, uns 10 jogos mais ou menos, 10 a 15 no máximo. Aí eu acabei desistindo porque eu não estava conseguindo evoluir. Eu usei um Ancient Gear bem padrão mesmo, eu usei 3 o Reactor Dragon. O Schoolmaster, na segunda fase, eu reduzi a 1, porque eu não estava enfrentando muito o Ancient Gear, eu estava enfrentando muito deck de dano, o deck do Evil com Parasita, com Lava Golem, estava enfrentando muito deck de Nephits. Aí ele ajuda, só que eu não conseguia passar por cima das Yubel, eu acabei tendo que reduzir, e usei 3 o Ancient Gear Wyvern. Eu decidi usar bem reduzido o deck de monstros, para poder focar na destruição e invocar o Gadgeotron do deck. Não, invocar o Reactor Dragon do deck. Aí eu acabei usando uma Galaxy Ciclone para poder focar em destruir as minhas mágicas e armadilhas do deck. Eu usei 3 Gear Town usando o Léo. Eu foquei em 3 Gear Town com 3 da Dano Ciclone. A minha meta aqui era destruir a minha Gear Town ou destruir a minha Ancient Gear Fortress a qualquer custo, para poder invocar o Reactor Dragon e o Reactor Dragon destruir a Gear Town ou a Fortress que sobrou e invocar outro Reactor Dragon e eu poder ganhar o jogo. Mas eu comecei a enfrentar muito deck de Lava Golem com Amazonas e começou a ficar muito complicado, porque eu estava sofrendo muito pela Floodgate Trap Hole e ele invocava o Amazonas e ficava batendo com o Amazonas no meu Reactor em defesa. Eu estava tomando muito dano e morrendo. Aqui, usando o Léo, eu usei uma Castle. Eu joguei também com a mulher, que é o deck de Ancient Gear. Só que eu não usei a Castle, vou usar o deck rapidinho. E aqui eu usei a Enemy Controller, que na minha opinião
O controle do Xbox é a melhor carta atualmente no Duel Links. E 2 Canadian. Vamos aqui passar um pouco. Aqui o deck que eu mais usei mesmo, que é o deck que eu joguei praticamente a Copa KC inteira, do nível 18 e a segunda fase quase inteira, foi o Six Samurai. O meu Six Samurai, vocês podem ver que ele não está completo, eu não consegui o terceiro Kizan ainda. O Xien já tem 3, mas o Kizan eu não consegui 3. Então eu optei em usar o deck com 2 Kizan, eu não tenho o Grandmaster também. Eu usei 3 Enishi, que o Enishi eu acho que é uma carta muito forte, porque ele consegue controlar o campo, você consegue, é um out que você tem para um Six Samurai, para um Ancient Gear, para o Yubel também, e consegue tirar qualquer monstro problemático do meio do caminho. Eu usei 3 Fuma, que eu acho que dos Tanners atualmente é o melhor Tanner que tem, é o Fuma. Ele é level 1, o efeito dele é muito bom, tanto no campo quanto no cemitério. E aqui é uma carta que eu não vi muitos usando, é o Lendários, o Samurai Lendário, o Segredo dos Samurais Lendários, que é o espírito, né? Que é essa armadura com espírito. Eu achei ela muito forte. No jogo normal eu não gostava dela, mas aqui eu gostei bastante por causa do Fuma. Quando o efeito dela é quando um Secret Six Samurai é normal ou special, a gente invoca ele da mão. Então a gente pode dar normal summon do Fuma e invocar por invocação especial o segredo dos 6 samurais lendários. E contando com isso também temos a Dojo. Porém, a gente pode, os melhores combos que tem, a gente sair com o Enishi, a Dojo e o segredo na mão. Porque a gente pode ativar a Dojo, invocar o Enishi, e usar o efeito da Dojo para enviar ela para o cemitério, invocar um Fuma no deck, aí ativar o efeito do segredo e invocar ele por invocação especial. Assim a gente já consegue ter um Xien e um Enishi no campo no primeiro turno. Sem contar que a gente tem uma carta ainda na mão que a gente não usou. Então assim, eu achei bem legal. Eu queria trocar um Enishi por um Kizan, mas eu não consigo o Kizan ainda. Mas que foi a versão mais completa que eu consegui chegar do Samurai. É a versão que eu consegui chegar mais longe. Eu sofri muito com o deck de dano, o deck de Evil. O deck de Evil, as variações dele com Parasita, com Lava Golem, com Amazonas, com Kinect Soldier. Eu sofri muito mesmo por esse deck, é bem complicado. Até por isso eu optei em usar a Galaxy Ciclone e a Cosmic Ciclone, pensando mesmo nesse deck, porque ele estava começando, setando 3 cartas e eu não conseguia passar por elas. Eu estava sofrendo muito para Floodgate Trap-Hole, muito para Canadia. Aí eu acabei optando em colocar as duas. A Six Samurai United mesmo, eu reduzi para 2, porque eu acho que ela estava afetando um pouco a consistência do deck, usar 3 dela. Porque não adianta sair com ela na mão e não sair com os bichos. Eu prefiro usar só 2, porque como o deck tem só 20 cartas, você ficar comprando muita carta aqui no Duel Links, eu acho que não precisa, você acaba perdendo um overdeck muito rápido, se não tomar cuidado. O Enemy Controller aqui, que é a melhor carta do jogo atualmente, eu ganhei muito jogo por causa dessa carta, eu ganhei muito jogo contra a Amazonas e deck de Parasita por causa dela, tomando Lava Golem, e eu ganhei muito jogo contra Samurai por causa dela também. Eu roubava o Samurai do meu oponente, não deixava ele jogar, ou eu forçava ele a gastar o Xien em alguma outra spell minha, e usava depois o Enemy Controller, roubava o Xien e ganhava o jogo. A Dojo, eu usei o padrão, usei 3 Dojo, que é maravilhosa nesse deck, e usei uma da estilo 6 Samurais, acho que é o Vento Dual Vento. Aqui eu vou traduzir para português aqui o meu também. Eu usei só uma, eu estava usando 3 dela, eu não gostei, eu achei ela muito pesada, porque a condição dela de ter só um samurai, ou de você ter um monstro, que seja um samurai em ataque, eu acho um pouco alta. Pro jogo, pra Copa KC, eu achei a condição dela muito alta. Um custo muito relevante. Porque eu prefiro ter um Enishi e um Xien no campo do que ter um Xien sozinho e ela no campo.
porque dessa maneira eu consigo voltar um monstro no meu oponente e eu consigo proteger o Xien uma vez de ser destruído. Então assim, aí eu acabei tirando duas dela e colocando a Cosmic Ciclone e a Galaxy Ciclone para poder lidar com o deck de trava, com decks de Floodgate, de travar o jogo todo. Esse aqui, pessoal, foi o deck que eu usei principalmente. Eu ganhei muito jogo, até as 7 vitórias seguidas foi usando esse deck. Eu gostei bastante dessa versão dele. Bastante gente, assim, eu vi bastante gente reclamando que não tá saindo direito as coisas na caixa. Assim, eu jogando, eu gostei de usar 2 Kizan. O terceiro Kizan ajuda, mas não é muito necessário. Dá pra jogar só com 2. Essa versão aqui que eu cheguei, eu acho que tá bem completa, o Kageki e o Kagemusha. Eu não achei muito interessante. Porque eu acho que você acaba ficando com muito monstro e perde o foco. Eu foquei o deck em fazer o Xien. O foco do deck é o Xien rápido. Não é nem fazer 2, 3 Xien, é um Xien só. A Armates também, que é um 5 level 5 genérico, tem um efeito muito bom, ajuda muito. O Stardust, o Charge Warrior eu usei, mas eu raramente fazia ele. E o Gigan Castle também, eu acho que eu fiz ele uma ou 2 vezes. Não precisava, eu usei por uma necessidade mesmo extrema. Mas esse daqui mesmo foi o deck, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Agora, os próximos a gente vai ter mais vídeos sobre o Duel Links. Aqui a gente vai começar a falar um pouco mais do Duel Links, mostrar um pouco mais. Vamos falar dos eventos, vamos montar alguns decks diferentes. Eu estou pegando os buzzers, eu estou com pouquíssima carta aqui no jogo ainda. Eu estou subindo missão, conseguindo gema. E vamos começar a ter bastante lives de Duel Links, jogando, mostrando competitivo. E vamos ter também, em breve, lives de outros card games também, se vocês gostarem. Eu gostaria que vocês deixassem o like de vocês, passem o que vocês acharam, se vocês gostaram dos vídeos, se não gostaram. Que isso ajuda bastante a gente, ajuda bastante a continuar, a evoluir o canal, trazer mais conteúdo novo. Mas é isso, belistas. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar conversando, continuar mostrando mais Duel Links. E espero ter vocês até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.